Queridos, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o reino de Deus. A gente sempre fala, né? Quem sabe aqui o que é que o reino de Deus é constituído? Paz, alegria, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Amém? Justiça e paz. Aleluia. E é um tema que eu gosto. Vocês sabem, né, que eu gosto de justiça de Deus. Uma das matérias de um rema. Eu vou ler no celular mesmo. Bota aí, por favor. Eu vou ler no celular porque a gente vai ler bastante. Amém? Para a gente ser bem rápido. E eu queria já começar te indicando esse livro aqui. É um dos livros que a matéria Justiça de Deus fala. Nós não vamos falar sobre a matéria, mas nós vamos falar sobre justiça. E eu me baseei na matéria, é claro. Não tem como você falar sobre justiça e você não ir para ela. Então, uma vez ou outra, a gente vai estar falando sobre ela, amém? E esse livro aqui é maravilhoso. Nós não temos Verbo Shop, mas nós temos para fazer pedido. Então, se você quiser, pode fazer pedido para quem vai estar lá hoje no Verbo Shop Escalada, amém? E a gente vai estar trazendo no máximo em 15 dias. Porque nós vamos ter um evento agora, reunião de pastores, vai começar quarta-feira. Então, na outra semana, aí a gente vai estar fazendo um pedido, amém? Eita, Glória. Você está feliz? Você é feliz? Você pode sentir o frescor nesse lugar do ar-condicionado? Eu estou me abanando é só por mania, não estou com calor não, amém? Quem crê nisso? Queridos, e o que é ser justiça de Deus? É estar em uma posição ideal, diante de Deus, em plena confiança como filho, se coloca diante de um pai. Uma vez recriado pelo novo nascimento, quem aqui é nascido de novo? Amém? Quem não é nascido de novo, hoje é seu dia, amém? O homem é recolocado pela obra redentora de Jesus Cristo, na posição da qual jamais deveria ter saído. Condição na qual Deus considera justo. Queridos, nós não fomos escolhidos para pecar, amém? Nós não fomos escolhidos para ter a natureza pecaminosa, mas por causa do pecado do homem, da queda do homem, nós herdamos isso sem querer. Então, por isso que nós precisamos confessar Jesus, por isso que nós precisamos ser uma nova criatura, viver para Ele, por isso que é necessário crer com o coração e confessar com a boca. Amém? Quem já fez isso, levanta a mão. Eita, Glória, quem não fez, vai se animando aí para você fazer isso hoje. Amém? Eu creio que ao término dessa ministração, você vai sair daqui convicto de que você foi escolhido para ser justiça de Deus. Amém? Ele não nos criou para andarmos injustamente, com iniquidades, pecando. Cai, mas não cai. Não, Ele nos criou para vivermos em santidade e vivermos em plenitude diante dEle e diante dos homens. Amém? Foi para isso que Ele mandou Jesus, Ele morreu por nós e passou por tudo que Ele passou naquela cruz. Não foi somente para dizer que Deus é Deus e que Jesus precisava sofrer. Foi para me transformar e para te transformar. Amém? Foi para mudar a nossa posição e a nossa condição. Antes, quando não tínhamos Jesus, nós tínhamos uma condição. E essa condição não era favorável. Amém? Mas Ele nos recolocou em uma posição de justiça, de paz e alegria. Amém? Aleluia! Você está alegre por isso? Vamos ler a Bíblia, a gente vai retornar para algumas coisas que eu anotei. Vai lá para 2 Coríntios 5, 21. Você está lá? Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém, queridos? Lá em Isaías 53, 9, ele diz assim, ó, e deram-lhe a sepultura como os ímpios,
E com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Está falando de quem aqui? De Jesus. Jesus não tinha injustiça. Jesus não tinha pecado. Jesus não tinha engano. Ele é a própria verdade. Amém? Mas ele se colocou neste lugar de nos fazer justiça. Ele não conheceu o pecado, mas ele se fez pecado. Você sabia que quando Jesus estava ali na cruz, ele recebeu todo o pecado da humanidade? Ele recebeu o meu pecado, a minha iniquidade, as minhas doenças, as minhas dores, tudo. Os meus problemas, os seus problemas, o seu pecado, tudo foi ali em Jesus. A Bíblia diz que ele foi moído por nós. Você já pegou uma carne moída e você já apertou ela para lavar? Ela não se esfarela, né? Se ela estiver bem moída, ela vai se desmanchar. O corpo de Jesus foi isso. Ele foi moído. É porque os filmes não mostram a veracidade do que ele passou. O que chega perto é aquele de Mel Gibson, quem já assistiu? Tenha coragem para assistir. Você vai chorar, talvez, do começo ao fim, mas talvez seja bom para a sua vida entender o que ele fez para você, por você. Amém? A primeira vez que eu assisti aquele filme, eu disse, ai meu Deus, cada lapada que estava em Jesus eu fazia, ai meu Deus, o bichinho, e chorava, o bichinho, e chorava. E eu dizia, meu Deus, e não chegou nem perto. Aquilo ali que o filme mostra é o que chega mais perto. Ele se esvaziou. Você sabe por que ele não tinha mais nenhuma gota de sangue? Meu Deus. Ele se esvaziou por mim e por você. Para nos fazer justos. E por que a gente chega a declarar que nós somos pecadores? Eu não declaro isso, claro, porque eu já conheço a verdade. Mas se você chegou hoje aqui dizendo que você é pecador, você não é pecador. Ele te fez justiça. Amém? Você sabe o que é pecador? O que é ser pecador? É uma prática do pecado. Não é você errar hoje e você se arrepender. É você viver pecando e você não se arrepender. Antes de Jesus a gente vivia assim, ou não era? Quem aqui não nasceu crente? Levante sua mão. Não nasceu, não nasceu no lar cristão, não nasceu crente, realmente. Quem aqui já não nasceu, já no caminho, né? Verdade? Porque a gente precisa confessar a si mesmo, né? Queridos, quando a gente não tinha Jesus, que a gente vivia aí solto, no mundo, fazendo tudo que o mundo mandava. Não era assim? Tudo que o mundo dispusera para nós era o que a gente estava recebendo. Para nós era o certo, ou não era? Para nós era o certo. Afinal, todo mundo faz. Então, deve ser o normal de se viver. Quem já pensou assim? Queridos, não é normal de se viver pecando. Não é normal de se viver enganando ninguém, mentindo, ultrapassando, dando um jeitinho brasileiro. Afinal, Jesus não é brasileiro. Amém? Jesus é celestial. Então, Jesus, ele não é brasileiro, ele não deu um jeitinho. Quem sabe aqui que ele poderia ter dado um jeitinho e não ter sofrido? Ele tinha um espírito sem medida. Ele não tinha limite, queridos. Ele poderia. Quando ele estava lá no Getsemane, a gente nem fala sobre isso, mas vamos lá. Quando ele estava lá no Getsemane, sofrendo, chorando, e as gotas que saíam dele eram gotas de sangue. Ele estava sofrendo muito. E ele disse, Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Não é o cálice da Nova Aliança, não. Amém? Era o que ele estava carregando naquela hora. Ele disse, contudo, que seja feito a sua vontade e não a minha. Então Jesus, ele tinha uma vontade. Jesus pensou em desistir.
Jesus pensou em deixar tudo para trás. Por isso que ele entende quando eu e você quer desistir. Você está aqui? Por isso que ele entende quando eu e você quer cair fora de alguma coisa. Mas seja feita a vontade dele na minha vida e na sua vida. E que ele seja engrandecido. Que o nome dele seja grande. Que o nome dele seja exaltado. Amém, queridos? É para isso que nós perseveramos. Para o nome dele ser engrandecido. Amém? Quando nós desistimos, quando nós recuamos em algo que ele não quer, ele não está sendo exaltado. Amém, queridos? Ele está sendo envergonhado. Porque a Bíblia diz que ele não tem prazer naqueles que retrocedem. Amém? Ele não tem prazer naqueles que retrocedem. Então, nós não somos daqueles que retrocedem. Amém? Dê um aleluia aí para você ficar bem animado. Oh, glória. Glória a Deus. Vamos para Salmos 85, 10. A benignidade e a fidelidade se encontraram. Aleluia. A justiça e a paz se beijaram. A fidelidade brota da terra e a justiça olha desde o céu. O Senhor dará o que é bom e a nossa terra produzirá o seu fruto. Amém, queridos? Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós temos como um pai. Porque antes de a gente ser servo, nós somos filhos. Ele nos predestinou. Ele nos escolheu para sermos filhos. Amém? E porque nós somos filhos, nós servimos. Quem tem filho aqui? Seus filhos servem a você? Filho, me dê um copo com água. Não é assim? Isso é um exemplo mínimo. E sabe a pessoa que eu estava pedindo água a ele, ó, olhou. É não, meu filho. Traga só um ar-condicionado para mim. Aleluia. Então, queridos, ele, a bondade dele, a bondade, a benignidade e a fidelidade se encontraram. Tudo isso está nele. E ele liberou para a minha vida e para a sua vida. E nós podemos desfrutar dessa fidelidade e dessa bondade. Amém? Isaías 9, 7. Aleluia. Isaías 9, 7. Do aumento do seu governo e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o estabelecer e o fortificar em retidão e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O Senhor enviou uma palavra. Amém? Então, queridos, que palavra, né? Nós temos hoje em nossas vidas. Quem foi que ele enviou? Não é verdade? Para mim e para você. Jesus. Por isso que nós podemos hoje andar em justiça. Vai lá para Isaías 32. E a obra da justiça será paz, e o efeito da justiça será sossego e segurança para sempre. O meu povo, quem é povo de Deus aqui?
O meu povo habitará em morada de paz, em moradas bem seguras, em lugares quietos de descanso. Amém? E por que a gente passa, irmã? Por que a gente não está tão em paz? Por que o nosso dia não é tão em paz? Porque a gente tem Satanás debaixo dos nossos pés. Amém, igreja? Porque esse é o lugar dele, é embaixo dos nossos pés. Se a gente deixa ele se levantar e fazer o que quer na nossa vida, é porque a gente está displicente. Amém? Se Deus nos estabeleceu em justiça, paz e alegria, por que nós não vamos desfrutar? Concorda comigo? Dê um aleluia aí. Amém, queridos? Ele fez isso tudo por nós. Nós precisamos receber. Quem aqui já deu um presente a um filho, fez alguma coisa para um filho e o filho não quis? Seja sincero, acho que todo mundo passou por isso. Não é verdade? Queridos, eu fico pensando em Deus, quando as pessoas, né? A gente não. Isso não é nessa igreja não, amém? Não é com você, é lá não sei aonde. Não vamos nem procurar saber onde é, né? Quando as pessoas dizem, mas eu sou pecador. Meu Deus. Eu acho que Deus, eu fico pensando, Daniela, fico pensando. Amém? Eu fico pensando, meu Deus, acho que Deus fica assim. Oxi. Que ele não é nordestino, eu que estou dizendo, amém? Oxente. Eu fiz tudo, mandei Jesus. Jesus sofreu tudo que ele sofreu para tirar o pecado do mundo. Meu Deus. Para pensar. Tudo que Jesus passou foi para tirar o pecado do mundo. Não foi para deixar o pecado no mundo. E por que o pecado está no mundo? Porque as pessoas querem pecar. Infelizmente, ele deu o livre-arbítrio. Ele nos deixou livres. Ele não está com os nossos braços e os nossos pés amarrados. Ele não nos fez isso. Ele nos deu a liberdade, mas ele disse, escolha a vida. Escolha o caminho certo. Existe uma graça. Queridos, existe uma graça para estar na terra. Amém? Existe um Espírito da graça. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele escolheu a mim e você para morar dentro de mim e de você. E por que nós sofremos? Porque nós estamos no mundo. O mundo jaz o maligno. Mas nós não somos do mundo. Nós não somos do maligno. Amém, queridos? Nós não precisamos usufruir das obras do maligno. Nós não precisamos fazer as obras do maligno. Recebe? Queridos, quem já leu um versículo que diz assim, não dê lugar ao diabo? Tem esse versículo na Bíblia. E é lá nas cartas. É para a igreja. Oxe, mas crente dá lugar ao diabo? Dá. Não deveria, mas dá. Não deveríamos dar lugar ao diabo. E quando eu e você pode dar lugar ao diabo? Quando eu e você entristece o Espírito Santo. Ontem a gente estava em casa conversando sobre isso. Não entristeçais o Espírito Santo. Que palavra. Não é verdade? E o Espírito Santo? E o fruto do Espírito não é alegria? E por que o Espírito Santo é contraditório? Uma vez ele está alegre, outra vez ele está triste. Ele deixou de ser fruto? A alegria deixou de ser fruto, agora é tristeza? Não. Eu e você podemos entristecer o Espírito Santo quando nós desfazemos aquilo que ele faz na nossa vida. Quando nós rejeitamos aquilo que ele quer para nossas vidas. Você recebe? Quando nós rejeitamos, é mais ou menos assim. Eu estou dando esse livro, digo, olha, esse livro é poderoso, viu? Você leia, você vai entender sobre 2 tipos de justiça e você vai crescer espiritualmente. Aí ele faz, quero não. Eu não preciso aprender sobre justiça. Não é bem assim. Eu acho que Deus se enganou. Eu acho que não é comigo, não. Eu acho que não é bem assim.
Dê um glória a Deus. Eita, glória. Em a gente encher a boca e dizer, eu orei e Deus respondeu. Amém? Ele tem prazer em ser exaltado, porque quando responde, quando nós recebemos uma resposta e nós dizemos, alcançamos, chegamos, ele se alegra, ele é exaltado. Amém? Essa é a bondade e a fidelidade que está comigo e com você todo dia. Agora, se nós não andamos em justiça, se nós não andamos em santidade, se nós não andamos em fidelidade a Ele, aí a gente vai titubear no que a gente ora. Aí a gente não vai ter confiança no que a gente pediu. Porque, afinal, não estou tão certa assim. Hoje é noite de você se consertar. Amém? Aleluia! Se você não está tão assim, em nome de Jesus, bote força nos seus pés, nos seus joelhos, se levante e ande com os dois pés firmes na palavra. Amém? Ande firme, com a sua cabeça erguida, com a sua mente, o seu pensamento nele. Vivendo para Ele, exaltando a Ele e fazendo o que Ele quer que você faça. E uma coisa bem importante, queridos, o que Deus me chamou para fazer é para eu fazer. Eu vou encontrar muitas pessoas que vão fazer o que eu faço. Você vai encontrar muitas pessoas que vão fazer o que Deus te chamou para fazer. Mas o que Deus te chamou para fazer é para você fazer. O que Ele confiou nas suas mãos, faça. Mas é porque fulaninho, o irmãozinho, a irmãzinha, queridos, naquele dia, naquele grande dia, aleluia, esse dia chega. Amém? Nós vamos chegar diante dele, nós vamos dizer a ele o que nós fizemos. Ele já sabe, mas nós vamos dizer. E o que é que nós vamos entregar? Mas é porque o irmãozinho tal me atrapalhou. Mas é porque o irmãozinho tal não era exemplo, então eu. Queridos, para quê? Para que eu vou ficar me apegando no que alguém não foi exemplo, no que alguém não fez tão assim como ele deveria fazer? Se a prestação de conta é individual, se a salvação é individual, se o galardão é individual. Amém, queridos? O galardão é individual. A recompensa é individual. Todos nós aqui que fazemos parte da igreja de Cristo na terra, da igreja do Portal Sudoeste, que servimos a Deus nesse lugar, nós recebemos coletivamente as coisas, mas cada um de nós vamos receber individualmente também. Nós vamos receber individualmente. De Deus não se zomba. Amém? Nada, queridos, está fora dos olhos de Deus. Nada está fora daquilo que Ele pode ver. Nada. Não existe nada em oculto que não venha a ser revelado. Não existe nada que eu ou você faça que Ele não saiba. Eu estava ouvindo uma ministração, vamos falar dela bem rapidinho, a gente volta para cá. Acho que foi ontem. E o ministro disse assim: quando Adão pecou, lá no jardim, que Deus chegou para ele e fez: Adão, onde tu estás? Será que Deus não sabia onde é que Adão estava? Ele é onisciente, queridos. Será que Deus estava com problema de vista? Que não estava vendo Adão? Será que ele teve um problema na personalidade dele? Ele não viu? Não. Ele queria dizer assim: Adão, onde é que você foi se meter? Aonde é que você caiu? Por que você inventou de cair? Por que você inventou de sair do lugar que eu te chamei? Você recebe isso? Por que você inventou de esfriar? Vamos lá, vamos mastigar esse versículo. Por que você inventou de olhar para trás?
Por que que você inventou de olhar para o irmãozinho ou a irmãzinha que não está fazendo como precisa fazer? Oh, queridos, meu Deus. Aleluia. Oh, queridos, como eu amo você para lhe dizer isso, sério mesmo. O que importa se alguém caiu? É uma pena. Essa semana eu passei a semana inteira intercedendo por uma pessoa. E hoje eu falei com essa pessoa, eu disse, pai, eu vou falar. Quando estou me aguentando, não. Não é só oração, eu vou falar com essa pessoa, porque eu estou querendo saber. E quando eu falei com a pessoa disse assim, como é que a senhora sabe? Eu disse, o Espírito Santo que está em mim me disse. Queridos, nada está encoberto. Não existe nada que esteja em oculto que Deus não revele. Deus não é fofoqueiro. Amém? Mas se precisa revelar para Deus fazer aquilo que Ele deseja, Ele vai revelar. E às vezes é umas revelações bem diferentes, não é assim? Ou não é? Eita, Jesus. Mas glória a Deus que Ele pode nos usar. Ele pode te usar. Ele tem liberdade. Ele tem vez na sua vida de lhe usar. Amém? Ele pode te mostrar como você deve alcançar alguém que você diz, meu Deus, essa pessoa nem comigo está falando. Eu vou falar. Seja corajoso, amém? O Deus de amor, o Deus de amor, desfaz toda a obra de Satanás, amém? Queridos, você sabia que às vezes o diabo ele coloca inimizade em um grupo de pessoas porque ele sabe que as pessoas vão destruir as obras dele? Você já ouviu falar sobre isso? Ele é especialista em causar divisão dentro de igreja, dentro de famílias, em lugares, em empresas onde tem crentes, que é para a obra do Senhor não ser apresentada naquele lugar. Para o nome de Jesus não ser apresentado naquele lugar. Porque, afinal de contas, para que seguir a Jesus se os crentes brigam? Para que, né, viver para Deus se dentro da igreja tem brigas? Tem problemas? Oxe. Então ele gosta, queridos, de causar problema, de pintar um quadro bem manchado, bem feio, para ele se mostrar. Mas ele é um derrotado. Não deixe, vigie. Amém? Não deixe situações lhe afastar de pessoas que são bênçãos na sua vida. Amém? Não deixe. Olhe, eu vou contar brevemente uma história, não vou falar um nome, mas eu vou contar brevemente uma história. Uma determinada pessoa, em uma determinada igreja, em um determinado tempo, passou por uma decepção com uma liderança. E eu presenciei, né, toda essa situação. Eu disse, eita, como a gente diz lá na cidade de Jança, eita pega. Que é, caramba, como isso aconteceu, não acredito. Eu disse, meu Deus, não acredito que isso aconteceu. E essa pessoa foi para outra igreja, de outra denominação. Pois, acredite no que eu estou lhe dizendo. O que é que o diabo fez? Ele só esperou um tempo, né? A pessoa está ali, achando que o defeito estava só naquele lugar, que o problema estava naquele lugar, porque, afinal de contas, aquela igreja não presta. E nessa igreja que a pessoa estava, a igreja perfeita que não existe. Amém, igreja? Pode falar, amém. A igreja, ela é repleta de pessoas imperfeitas sendo aperfeiçoadas pela palavra. Sendo aperfeiçoadas pela unção que despedaça todo jugo. Amém?
E essa pessoa foi para essa igreja, em um determinado tempo, aconteceu a mesma coisa com essa pessoa. Mesma coisa. E a pessoa disse, eu não vou sair mais não, porque eu não vou ficar de igreja em igreja. Vou deixar para lá. E queridos, quando eu vejo algumas situações, eu digo, meu Deus, tomara que essa pessoa não se afaste do caminho do Senhor. Porque sai de um lugar e vai para outro. E nesse outro lugar, em tempo oportuno, Satanás vai fazer a mesma coisa. E não é palavra de maldição que eu estou lançando. É porque Satanás sabe que aquilo para aquela pessoa. Ele sabe como pegar as pessoas. Amém? Ele sabe como pegar as pessoas. E queridos, quando nós temos uma consciência de justiça, que nós precisamos andar em justiça, e não importa se o meu irmão está andando em justiça, eu vou andar em justiça. Não importa se o meu irmão está fazendo alguma coisa errada, eu não vou fazer uma coisa errada. Eu não preciso ir para o inferno com ninguém. Eu não preciso perder minha salvação. Eu não preciso deixar de desfrutar dessa salvação. Porque alguém errou. Porque alguém não foi algum exemplo para mim. Porque era tão meu amigo, tão minha amiga e me decepcionou. Caramba, como eu me decepcionei. Eu acreditava, eu confiava tanto nessa pessoa, era uma pessoa de Deus na minha vida. Queridos, Deus é um Deus que nunca vai nos decepcionar. Pessoas mudam. Pessoas são pessoas, seres humanos como eu e você. Elas podem ser uma pessoa hoje, amanhã elas serem outra, porque elas decidiram ser outra. E nem por isso é o certo que ela está fazendo. Aí eu e você, nós não precisamos caminhar assim. Amém, queridos? Você recebe? Eu e você não precisamos julgar o erro do outro e dizer, já que fulano errou, eu vou errar, eu também tenho a liberdade. Olha, eu também tenho a liberdade de errar. Quem disse isso? A Bíblia diz que nós não devemos dar ocasião à carne por ter uma liberdade. Nós não precisamos usufruir de uma liberdade errada. Amém? Nós não precisamos. Ah, mas é porque só funciona desse jeito. Se fulano chegou até ali desse jeito, esse é o padrão. Eu vou também junto. Sendo errado. Sendo errado. E eu indo junto, com a mente cauterizada. Não, queridos, se desperte hoje à noite. Amém? Não abra a porta para Satanás e se sente com ele e diga, pronto, você pode fazer o que você quiser na minha vida. Não, queridos, não deixe. E não julgue as pessoas quando elas erram. Sabe qual é a característica de alguém que é perdoado, mesmo tendo errado? É arrependimento, só isso. É consertar. Você sabe o que é arrependimento? É mudança de direção. Está caminhando para um caminho errado. E desiste, eu não vou mais errar. Eu vou consertar. E às vezes as pessoas não conseguem consertar porque tem outra pessoa julgando. Queridos, não julgue. A Bíblia diz que quem estiver de pé, cuide para não cair. Então nós não temos o direito. Amém, queridos? Nós não temos o direito. Ele não nos constituiu juiz. Diga, Deus não me constituiu juiz. Ele me fez ser justiça de Deus, não juiz. Amém? Não juiz do próximo. Não juiz de nenhuma situação. Mas sim, justiça de Deus. Andar em retidão. Andar caminhando para Ele. Em plena confiança da posição que Ele nos colocou. Amém? Vamos para Romanos 5. Romanos 5, do 1 ao 9. Justificados, pois,
pela fé, tenhamos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem obtivemos também nosso acesso pela confiança, pela fé, e esta graça, na qual estamos firmes, diga firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também gloriemo-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Pois, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu ao seu tempo pelos ímpios. Porque dificilmente haverá quem morra por um justo, pois poderá ser que pelo homem bondoso alguém ouse morrer. Mas Deus dá prova do seu amor para conosco, diga aleluia. Em que quando éramos ainda pecadores, éramos é passado, amém? Cristo morreu por nós, logo muito mais, sendo agora justificados pelo seu sangue. Seremos por ele salvos da ira. Eita glória! Ainda tem essa bênção. Seremos salvos da ira. Eita, aleluia! Por causa dessa condição de justiça, nós somos livres da ira. Amém, queridos? Queridos, quando a igreja subir, esse lugar aqui dessa terra não vai ser bom não, viu? O bicho vai pegar. O negócio vai ficar feio. Romanos 3, 24 diz: sendo justificados gratuitamente pela graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue para a demonstração da sua justiça, por ter ele, na sua paciência, deixado de lado os delitos outroras cometidos. Glória a Deus! Amém? Ele deixou para lá o que eu e você fazia de errado quando a gente não tinha Cristo. Agora, uma vez que temos Cristo, nós não podemos andar injustamente, com iniquidade. Amém, queridos? Pecando, praticando coisas erradas. Amém? Não fica condenado, porque eu estou dizendo isso. Isso é salvação para a sua vida. Amém? Nós temos a oportunidade todos os dias nessa terra de fazer coisas erradas. É ou não é? Não é verdade? Todo dia, né? A gente tem a oportunidade. Todo mundo tem essa oportunidade. E a gente não escolhe o mal, a gente escolhe o bem. Nós não escolhemos o caminho errado, nós escolhemos o caminho certo. Por isso que estamos aqui, em nome dele, exaltando o nome dele. Amém? Glória a Deus. Romanos 1,17 diz: porque no Evangelho é revelado de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Quer dizer, se viver pela fé, nós como justos, não é a gente armar uma rede e a gente deitar e a gente assistir o dia todinho a Netflix ou sei lá o que, a novela toda que passa. Eu acho que tem de novela, não tem? Tem as novelas mexicanas ainda, existe? Tem mais não? Tem sim, tu está desatualizado. Aí, quem assistiu Maria do Bairro? Ou mulher para sofrer. Isso era quando eu não tinha Jesus. Eu assistia todas aquelas novelas sofridas. Oh, meu pai. Que identificação com aquele sofrimento. Misericórdia. Hoje, novelinha sofrida. Mostra mesmo as obras do diabo, não é verdade? Queridos, esse viver pela fé não é a gente passar a tarde assistindo e não trabalhar. Não é a gente dizendo agora, já que o justo vive pela fé, então vai chegar. Vamos sentar aqui, vamos balançar, alguém vai trazer para mim. Pode ser que aconteça, alguém traga para você, glória a Deus. Deus usa pessoas, amém? Eu não estou dizendo que Deus não usa, eu não estou dizendo que você não pode receber.
Não sai daqui eu dizendo, a esposa do pastor disse que eu não posso receber. Não é isso. Mas o viver pela fé, queridos, é a gente fazer a nossa parte e Deus faz a dele. E Deus faz o infinitamente mais. Porque Ele é maravilhoso. Porque Ele é bondoso. Porque Ele é um Deus de justiça, paz e alegria. Porque o reino dele é constituído assim. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Não significa que tristeza não possa chegar. Ela não deveria. Mas se ela chegar, nós temos a alegria no Espírito Santo. Nós temos o fruto do Espírito. E nós podemos começar a rir pela fé. Sem vontade nem e daqui a pouco a gente está dando gargalhada. Amém, queridos? O que é que vai adiantar a gente ficar triste, a gente chorar, a gente se descabelar, ficar com olheiras, ficar aperreado, perder o sono, passar a noite sem dormir, aperreado com alguma coisa, dando ibope a Satanás? O que é que vai adiantar? Me diga mesmo. Alguém pode me dar aí uma dica? Não, passa a noite acordado que vai resolver. Quem já conseguiu? Porque se você conseguiu, vem aqui botar a mão na minha cabeça que eu vou passar a noite acordada. Só uma, né? Só uma, né, meu amor? Para ver se eu resolvo os problemas. Não vamos resolver, queridos. Vamos ficar cansados. Vamos passar o outro dia cansados. Eu não estou falando de Deus acordar para interceder. Amém? Não estou falando isso. Estou falando de ficar acordado, preocupado. Não vai adiantar, não vai resolver nada. Amém? A justiça restaura o homem que perdeu lá na queda, dando-lhe um novo relacionamento como filho, com todos os privilégios de filhos. Amém? Você tem todos os privilégios de filho. Deus não tem filho predileto. Deus não escolheu um para sofrer, para andar na pobreza e outro para prosperar. Não. Deus não escolheu. Acho que eu nasci para ser pobre. Não. Quem disse isso? Pobre é o cão. Amém? Pobre é o cão. Ele é pobre mesmo. Porque, queridos, o que ele vai viver é muita pobreza mesmo. É muita dor. Aleluia. Se alegre, persevere que você vai voltar nessa terra para julgar. Aí a gente vai ser juiz. Mas agora não. Amém? Nós vamos voltar para essa terra. Nós vamos ser arrebatados. Eu gosto quando o pastor ministra sobre isso, que ele é top nisso aí. Sobre a vinda de Jesus, escatologia é com ele mesmo. Mas ele vai vir nos resgatar. Nós seremos arrebatados. Quem crê que vai ser arrebatado aqui? Levante sua mão. Amém? Nós somos da geração do arrebatamento. Segure aí, não vá-se embora não. Amém? Espera o arrebatamento. Queridos, nós vamos ser arrebatados, mas vai chegar o dia de nós voltarmos com Cristo. E nós vamos reinar 1000 anos nessa terra. Agora pense, eu e você, 1000 anos nessa terra sem Satanás. Oh, glória! Se fosse você, eu estava correndo de alegria. Sem aquele perturbador, esse nojento, safado. Né? Sem estar perturbando a gente, dizendo que a gente não vai conseguir, enchendo na cabeça da gente. E a gente, por ficar uma palavra, ele dizendo e a gente dizendo. A gente não vai viver isso. Amém? A gente não vai ter ele para dar lugar a ele. Olha que benção, aleluia, oh glória. Mas não espere esse tempo não, viu? Viva a plenitude agora, amém? Você pode. Aleluia. A justiça de Deus em nós nos restaurou a autoridade em Cristo sobre toda potestade e principado. Queridos, todo problema, todo principado, toda potestade, toda perturbação, Ele nos deu autoridade para vencermos. Nós não temos autoridade sobre um irmão. Por exemplo, um irmão faz uma raiva e a gente está com raiva daquele irmão. E a gente fica intrigado daquele irmão. Isso só aconteceu comigo, né? Ou aconteceu com alguém. Tem alguém que passou por alguma coisa, vou até fechar os olhos. Né? Porque é melhor nem saber. E a gente fica com raiva do irmão, o irmão não presta. E a gente começa a sujar a imagem do irmão.
é porque meu irmão, fulaninho, 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 e eu sou a perfeita, né? Não é assim? Acho que só acontece comigo isso. Eita glória. Aleluia. Queridos, ninguém, quando acontece um atrito, uma coisa, não existe só uma parte errada. Amém? Receba aí. Em nome de Jesus. Queridos, a nossa luta não é contra sangue. Não é contra carne. Não é contra nossos irmãos. Não é contra um patrão. Não é contra um vizinho. É contra principados e potestades. Amém? É contra os demônios mesmo. Irmã, e agora eu vou viver lutando com os demônios? Não. Quem disse que a gente precisa estar lutando com o demônio? Manda eles embora no nome de Jesus. Amém? A autoridade foi restaurada. Aleluia. A autoridade em Cristo foi restaurada. Eu posso expulsar Satanás, eu posso dar ordem a ele e ele tem que se aquietar. Ele tem que ficar no canto dele, que é embaixo dos nossos pés. Aleluia! Amém, queridos? É embaixo dos nossos pés. Não é em cima da nossa cabeça, não. Enchendo nossa cabeça, não. Causando problema. Causando transtornos. Meu Deus, como tem transtorno. Eu estava conversando com uma amiga psicóloga. Não estava fazendo terapia, não, viu? Estava conversando com uma amiga, ela falando dos transtornos. E tem esse transtorno também. Ah, tem tantos. Eu disse, misericórdia, Jesus. Ainda vai aparecer mais pelos estudos que está repreendido, em nome de Jesus. Queridos, tem tanto transtorno. Tem transtorno de personalidade. Tem transtorno bipolar. Tem transtorno de identidade. Essa cambada de Satanás, tudo é tudo dele. Porque ficar, queridos, com mágoa, abre portas para isso. Ficar rancoroso, guardando coisas no coração. Queridos, você sabia que eu sou muito sincera com meu Deus? Eu sou muito sincera com meu pai. Eu já passei por situações que eu disse, olha, Senhor, você me conhece, eu não estou conseguindo perdoar fulano, não. Me ajude, que isso não pode ficar em minha vida. Eu não posso ficar com isso, isso não me pertence. Show. Sai de mim, abacaxi. Então, queridos, seja sincero com Deus. Seja sincero com o seu pai. Amém? Você não é perfeito. Não se faça de vítima. Queridos, nós não precisamos nos fazer de vítima. Não precisamos achar que só o próximo errou conosco. E o que foi que a gente fez para o próximo errar? Às vezes a gente não faz nada, amém? O diabo teve brecha, encontrou um lugar ali e, puf, lançou a sementinha dele. E nós não precisamos estar jogando lenha na fogueira, abanando a fogueira e o fogo subindo. Essa é a falta de perdão. Essa é o rancor. Sabe, queridos, é tão triste. Eu já vi pessoas estarem com câncer porque guardou mágoa e ficou juntando. Aí veio outra coisa, e juntou, e juntou, e juntou. Que coisa, né? Aleluia. Nossa comunhão foi restaurada. Também em Deus. Podemos viver como Jesus viveu aqui na terra, desfrutando de uma comunhão, sem senso de pecado, sem condenação, em nosso espírito. Jesus restaurou a nossa justiça diante do Pai. Hoje nós somos livres para adorá-lo. Hoje nós somos livres para adorá-lo. Levante suas mãos. Diga, Pai, muito obrigada. Hoje eu sou livre para te adorar. Eu posso te adorar em espírito e em verdade. Eu posso ter comunhão contigo todos os dias. Eu posso viver para ti. Eu posso andar em justiça. Muito obrigada, Pai. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Nós podemos caminhar com Ele. Nós podemos andar livres. E se a gente está com mágoa, com rancor, com raiva, a gente não consegue levantar nossas mãos. A gente perde o brilho no olhar. A nossa vida perde o brilho. Não sei porque eu estou falando isso, justiça.
Mágoa não tem nada a ver, mas tem. Aleluia. Queridos, cada um de nós, se eu fosse dar um microfone, você teria um testemunho de dizer que alguém te machucou. Em alguma área da sua vida, em algum momento da sua vida. E às vezes nós somos machucados em uma determinada situação. E a gente não acredita mais em ninguém. Você já chegou nesse nível? E a gente não acredita. Ah, não, mas eu acho. Fulano está fazendo isso parecido com aquilo que eu passei. Ah, não, vai acontecer de novo, não acredito. Porque lá dentro de nós já ficou aquela marca. Sabe aquele carimbo? Sabe o boi, quando ele é carimbado, não é assim, né? Nas fazendas. Não tive boi, não. Mas eles não são carimbados, né? Eles são carimbados, o dono tem aquele carimbo, está ali. Aí o diabo vem, coloca uma mácula na nossa vida e carimba aquilo ali. Aí Jesus quer limpar, quer escrever uma nova história e a gente está ali. Com aquela marca, com aquela mágoa de estimação. Porque fizeram comigo. Porque fizeram comigo. Queridos, eu recebi isso também. Amém? Eu recebo isso para mim também. Nós precisamos andar todo dia, Pai, eu perdoo. E lá o sentimento, Pai, eu perdoo. Senhor, eu não posso viver com isso na minha vida, não. Sabe por quê, queridos? Se Jesus voltar e você está lá com mágoa, com ódio, doido para pegar no pescoço de um, ninguém sentiu essa vontade, sou só eu. Eu sou mansa, paraibana, bem mansinha. Queridos, Jesus está às portas. Examine seu coração. Olhe lá dentro de você. Veja se tem alguma coisa aí escurinha, uma nuvenzinha cinza, não vou nem dizer preta, uma nuvenzinha cinza, escurecendo, uma manchinha. Tire isso do seu coração. Porque Jesus ele vem buscar uma igreja imaculada. Ele vem buscar uma igreja pronta para subir. Não é para causar problema lá em cima, não. Amém? É uma igreja pronta para estar lá adorando Ele. E nós podemos estar nessa condição. Eu vou deixar isso barato, eu vou deixar... Oxente, meu Deus, e o que Jesus passou, o bichinho de Jesus? Já pensou se ele viesse reclamar com a gente porque ele passou tudo isso por mim e por você? Ai. Todas aquelas feridas, toda aquela dor que ele passou por mim e por você. Já pensou se ele viesse? Pronto, põe agora, viu, Alusca? Você não me faça raiva, não. Porque tudo que eu passei foi por você. Não, ele não faz isso, queridos. Ele nos perdoou. Dê um aleluia. Cristo nos perdoou. Nós não tínhamos nada para dar a Ele, não. É porque eu ia trazer uma ilustração e eu acho que ia manchar a parede todinha. Já pensou? Se aqui tivesse um Cristo e eu e você pegasse alfinetes ou agulha e cada um, pluf, pluf. Foi exatamente assim. O meu pecado e o seu pecado sobre o corpo de Jesus. Foi exatamente o que ele recebeu. Foi exatamente o que aconteceu com ele. E, queridos, quando nós não fazemos a palavra dele valer em nossas vidas. Meu Deus, queridos, eu digo a Deus isso direto. Eu disse, Pai, não me deixe. Não me deixe não fazer valer a pena a salvação que você me deu. Me livre, Pai. E não é que eu sou tentada, não, quer dizer que vez ou outra eu faço essas orações. Não me deixe, Pai, desfazer a obra redentora. Não me deixe, quando eu não creio numa coisa, eu estou desfazendo a obra redentora. Quando eu não creio em determinada coisa que Ele pode resolver, eu estou desfazendo o sacrifício dele lá na cruz. Porque o sacrifício dele já resolveu tudo. O sacrifício dele já fez tudo por mim e por você. Agora, o que Satanás fica fazendo, sou eu e você que deve desfazer. E não ele mais. Eis que te dei poder. Não é assim que a Bíblia diz? Ele não me deu um nome e te deu um nome
sobre todo nome, no céu, na terra e embaixo da terra. Ele nos deu autoridade. Agora, se eu e você tá com mágoa, tá com raiva, com confusão, aí a gente não tem como usar a autoridade, porque não vai funcionar. Porque a primeira coisa que o diabo vai dizer, mas você não é bem assim. Quem é você para falar comigo? Não é verdade? Então, queridos, vamos andar em justiça. Vamos procurar andar em retidão, que foi para isso que ele nos chamou. Foi para isso que ele morreu, por mim e por você. Para sermos e andarmos como justiça de Deus nessa terra. Amém? Aleluia. Oh, glória. Vamos lá. Entender sobre justiça é vital para você e para mim. Para compreender o caráter de Deus. Porque, queridos, quando nós entendemos que nós fomos justificados, nós entendemos que faz parte do caráter do nosso Deus. Nos tirar. Sabe, a Bíblia diz assim, olha. Nós estávamos... Eu e você estava assim, ó. Jogado. Amassado, humilhado. Pisado. Desacreditado. Sem esperança. Sem destino. E ele nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. E ele disse, agora é meu. Esse aqui é meu. E a Bíblia diz que ele não perde ninguém, queridos. Então não é vontade de Deus que ninguém se perca. Não é vontade de Deus que ninguém escorregue das mãos dele. Sabe, queridos, sabe aquela frase que a gente diz, eu estou nas mãos de Deus? Pronto, estamos na melhor mão. Estamos no melhor lugar. Situações difíceis, complicadas que a gente diz, eu estou na mão de Deus, porque eu não tenho outra mão para estar. Fica aí na mão de Deus, que Ele vai te colocar na posição certa. Confia nele, acredita no que o seu Pai pode fazer. Acredita nesse ato de justiça que Jesus fez. Amém? Amém, queridos? Vamos lá para Romanos 6,16. Aleluia, obrigada, Pai. Não sabeis que daquele a quem vos apresentais como servos para lhe obedecer, sois servos desse mesmo? A quem obedeceis, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, embora tenha sido servo do pecado, obedeceis de coração à forma de doutrina a quem fosse entregue. E libertos do pecado, fosse feitos servos da justiça. Aleluia! Nós somos filhos da luz, servos da luz, servos da justiça. Escolhidos para andar em justiça, escolhidos para caminhar em retidão, não de cabeça baixa. Eu sou um vermezinho de Jacó, eu sou um pobrezinho, coitadinha de mim. Não, queridos, eu sou filha de Deus. Ah, Pai, obrigada. Porque não importa o que Satanás tente fazer. Eu sou filha de Deus. E como filha eu tenho um lugar no seu colo. Como filha eu tenho um lugar na sua casa. Como filha eu tenho um lugar no reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Você pode repetir isso? Diga, como filho, eu tenho um lugar no seu reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, a minha caminhada com Cristo deve ser em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém? Efésios 2:3 diz, nós estamos terminando. Se você quiser só ouvir, fica à vontade. Efésios 2:3 diz assim, entre os quais todos nós também
Antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez sentar nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Nós estamos assentados com Ele. Ah, mas nós não estamos aqui na cadeira do Verbo Portal Sudoeste? No reino espiritual, eu e você, nós estamos assentados com Cristo. Em um lugar privilegiado, em um lugar de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Não importa o que fazem, não importa o que dizem, não importa o que tentam contra a minha vida ou contra a sua vida. O reino de Deus me colocou, o sacrifício de Jesus me colocou e te colocou sentado com Ele. Nas regiões celestiais, eu tenho um lugar de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Se eu fosse, você dava uma carreira aí. Dava um pulo, um salto, um grito. Vá! Eita glória! Aleluia! Queridos, nossa comunhão foi restaurada. O véu rasgou de alto a baixo. Está aberto, ó, o caminho está aberto, livre. Justiça e paz e alegria no Espírito Santo para você. Amém? Quando vier a tristeza, quando vier a depressão, quando vier a ansiedade, transtorno não sei de quê, transtorno não sei das quantas, justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Pai, essa é a minha posição. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Eu não vou me render a essa situação. Eu não vou me entregar a essa situação. Eu não vou entrar nesse buraco negro. Eu não vou entrar nesse caminho da escuridão. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Você recebe? Vamos para 2 Pedro. Corre, ajuda Jesus. 2 Pedro 1:4. Pelas quais Ele nos tem dado as suas preciosas e grandíssimas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção, diga da corrupção, que pela concupiscência há no mundo. E por isso mesmo vós, empregando toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, a vossa virtude a ciência o domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade, a fraternidade ao amor. Amém? Porque se em vós, diga se em mim, houver e abundar estas coisas, elas não me deixarão ocioso nem infrutífero no pleno conhecimento de nosso Jesus Cristo. Precisa haver em nós, precisa abundar em mim e em você, queridos. Está disponível. Está disponível, amém? O louvor pode vindo, enquanto eu leio Efésios 5:8. Pois outrora é antigamente, amém? Eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, pois o fruto da luz está em toda a bondade, justiça e verdade, provando o que é agradável ao Senhor. E não vos associei às obras infrutuosas das trevas, antes, porém, condenai-as. Porque as coisas feitas por ele em oculto, até o dizer, é vergonhoso. Queridos, nós não precisamos andar fazendo as obras de Satanás. Nós não precisamos andar em trevas.
imitando o mundo. Não precisamos. E eu vou ler, você pode ficar de pé? Não precisa você abrir, é no mesmo capítulo. No 14 ele diz assim, ó, pelo que diz, desperta tu que dorme, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Queridos, às vezes nós nos encontramos em situações de morte. E não é uma morte física, às vezes é uma morte espiritual. Nós estamos, às vezes, caminhando para esse caminho e não estamos percebendo. E Deus diz hoje, desperta tu que dormes. Desperta. Esquece isso passou. Ah, mas foi ontem, doeu muito, fizeram isso, aquilo. Eu sei que dói. Eu já passei por muita coisa, queridos, que eu tive que esquecer. De vez em quando Satanás vem me lembrar, eu digo, não me lembra, Satanás, porque eu já perdoei. Não quero saber. Fica pra tu, é tua. Não quero saber. Desperta tu que dormes, e Cristo te iluminará. Deixa a luz dele resplandecer. Amém, queridos? Aleluia. Eu queria saber se tem alguém aqui hoje à noite que está em situação de não estar conseguindo perdoar. Te fizeram mal e você não está conseguindo caminhar. E a tua vida está travada. E eu vou dizer, se você não perdoar, vai piorar. E eu não estou lançando palavra de maldição, não. Não deixa Satanás amarrar teus pés. Corra a carreira. Se você está aqui hoje à noite, vem aqui, eu quero orar por tua vida. Vocês podem apagar a luz aqui do púlpito, por gentileza. Se você está aqui, não tenha vergonha. Você não precisa dizer o que é que fizeram com você. Vem aqui, eu só quero orar por sua vida. Eu quero liberar a graça de Deus para perdoar. A nossa vida é uma vida de perdão, queridos. A nossa vida é uma vida de avançar. É de correr velozmente e cumprir a carreira que está proposta. Tem alguém nessa condição? Tem alguém? Eu não tenho muito tempo, venha logo, corra. Tem alguém? Levante sua mão, eu vou orar daqui mesmo. Você está com vergonha de vir aqui. Eu sei que tem, queridos. Tem alguém, queridos? Se você quiser falar comigo no final, pode vir. Eu oro aqui atrás com você. Amém? Não sai daqui hoje à noite nessa condição. Não deixa Satanás fazer a bagunça na sua vida. Não dá essa brecha, não abre essa porta. Amém? Tem alguém aqui que nunca confessou Jesus? Ou que está afastado, que está frio e precisa fazer essa confissão de volta hoje? Tem alguém? Está disponível para você. Ele está de braços abertos para te receber. Se tiver alguém, vem aqui. Eu não sou mais escravo. Todo mundo salvo? Todo mundo andando em perdão? Todo mundo livre das amarras de Satanás? Então dê um glória a Deus. A palavra te fortaleceu hoje à noite. Diga, eu vou andar em justiça, em paz e alegria. Amém, queridos. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo meus irmãos, Pai. Eu te agradeço por uma palavra que é viva e eficaz. Obrigada, Pai, pela palavra que você nos trouxe. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo cada um. Eu abençoo, Pai, e eu repreendo em nome de Jesus toda a armadilha de Satanás, toda a armadilha da ofensa, em nome de Jesus. Eu declaro, Pai, que nós vamos caminhar no reino de justiça, paz e alegria, porque foi para isso que você nos chamou. Muito obrigada, Pai, por uma semana abençoada, uma semana proveitosa, frutífera, próspera, Pai. Obrigada por uma semana cheia de oportunidades. Cheia de oportunidade para alcançar o perdido. Cheia de oportunidade de desfazer as obras de Satanás.
Obrigada pela sensibilidade em nossos espíritos, Pai, para entender o que fazer, exatamente o que fazer, na hora certa, em nome de Jesus. Eu declaro, Pai, que o seu poder está disponível. A nossa autoridade foi restaurada. A nossa comunhão foi restaurada. A nossa vida, o nosso destino foi mudado por Ti, Pai. Oh, obrigada, Jesus. Obrigada porque você mudou o nosso destino. Porque você mudou a nossa vida. Porque você nos colocou no caminho de retidão. Porque hoje nós podemos Te adorar livremente. Hoje nós podemos ser livres, andar em unidade, andar em amor, andar em justiça. Pai, muito obrigada. Obrigada, Pai. Eu reconheço o Seu nome em nossas vidas. Eu reconheço o Seu nome na minha vida, Pai. Muito obrigada por toda a transformação que você tem feito dentro de mim. E eu declaro, Pai, os meus irmãos desfrutando dessa graça, dessa justiça, dessa paz, dessa alegria no Espírito Santo. Muito obrigada. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você não vai crescer desse jeito. Mude seu coração. Mude seu pensamento. Você não vai crescer assim. Você vai continuar no mesmo lugar. Um lugar que Deus não quer que você esteja. Um lugar que não foi colocado por Ele. Desperte. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém, queridos? Amo vocês. Espero que vocês tenham sido edificados. Espero que vocês cresçam nisso. Amém? E não se esqueça das oportunidades que Ele vai te dar essa semana. Em nome de Jesus. Amém? Um abraço.